Eu saúdo a todos os irmãos e irmãs, todos os presentes, com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Louvo a Deus por poder estar com os irmãos nesta oportunidade, a convite do pastor Aldimar. A data é muito importante. A data é significativa para todos nós. Nós temos pontos fundamentais que marcam a vinda do Filho de Deus a este mundo, não é? As promessas que nos foram dadas, o cumprimento no nascimento dele ali em Belém da Judéia, a sua extrema dor posterior na crucificação, a gloriosa ressurreição dentre os mortos e a sua ascensão para ocupar o trono à direita do Pai, na glória celestial. Esta história é, portanto, merecedora de toda a nossa reverência e celebração. São marcos fundamentais que precisam de serem apropriados por nós e transformados em testemunho para que o mundo possa ver, através destes marcos, o glorioso amor de Deus demonstrado por toda a humanidade. Eu gostaria, nesta manhã, de refletir um pouquinho sobre o Natal. O pastor Aldimar me pediu uma reflexão sobre o Natal. E o Natal, ele começa a despontar já no Antigo Testamento. O Natal, ele é uma realidade vibrante do Novo Testamento. Na verdade, o Novo Testamento é produto do Natal. Não tivesse vindo Jesus, não teríamos o complemento da revelação de Deus e esta preciosidade do Novo Testamento, dos Evangelhos e de todo o desdobramento que nós encontramos no Novo Testamento. O Natal é um sinal de fé. Natal é tido como sinal. Sinal é uma palavra interessante, porque ela remete para pelo menos na minha imaginação, para um tipo de brilho intenso, como aquele que ocorre, digamos, na queda de um meteorito. É uma iluminação forte, é um sinal visível. No Novo Testamento, nós temos um dos evangelhos que foi todo estruturado em função dos sinais de Cristo. O Evangelho de João. Ali, João percebeu que Jesus era um sinal de tal magnitude que todo o Evangelho devia ser estruturado em função dos sinais que ele operou. Começando com o milagre da transformação da água em vinho nas bodas de Caná da Galileia. Por ali principiou Jesus os seus sinais. Então, o sinal que é Jesus é produtor de sinais para que nós possamos crer. Crer é o objetivo. Eu gostaria então de ler Isaías capítulo 7. Não vou ler o capítulo todo, mas todo o capítulo é importante aqui. Eu vou ler os primeiros versículos. Sucedeu nos dias de Acás, filho de Jotão, filho de Uzias, rei de Judá, que Rezim, rei da Síria, e Pecá, filho de Remalias, rei de Israel, subiram a Jerusalém para pelejarem contra ela, porém não prevaleceram contra ela. Este é o resumo da história. Agora vem então como esta história
ocorreu de fato. Deu-se aviso à casa de Davi, o mensageiro chega à casa de Davi e diz: a Síria está aliada com Efraim, que é Israel. Então ficou agitado o coração de Acás, e o coração do seu povo, como se agitam as árvores do bosque com o vento. Disse o Senhor a Isaías: agora, sai tu com teu filho, que se chama Um Resto Volverá, ao encontro de Acás, que está na outra extremidade do aqueduto do açude superior, junto ao caminho do campo do lavadeiro. E dize-lhe: acautela-te e aquieta-te, não temas, nem se desanime o teu coração por causa destes 2 tocos de tições fumegantes, por causa do ardor da ira de Rezim, da Síria, e do filho de Remalias, porquanto a Síria resolveu fazer-te mal, bem como Efraim e o filho de Remalias, dizendo: subamos contra Judá e amedrontemo-lo, e o conquistemos para nós, e façamos reinar no meio dele o filho de Tabeal. Assim diz o Senhor Deus: isso não subsistirá, nem tampouco acontecerá. Mas a capital da Assíria será Damasco, e o cabeça de Damasco Rezim, e dentro de 65 anos Efraim será destruído e deixará de ser povo ou nação. Entretanto, a capital de Efraim será Samaria, e a cabeça de Samaria o filho de Remalias. Se o não crerdes, certamente não permanecereis. E continuou o Senhor a falar com Acás, dizendo: pede ao Senhor teu Deus um sinal, quer seja embaixo nas profundezas, ou em cima nas alturas. Acás, porém, disse: não o pedirei, nem tentarei ao Senhor. Então disse o profeta: ouvi agora, ó casa de Davi, acaso não vos basta fatigardes os homens, mas ainda fatigais também o meu Deus? Porquanto o Senhor vos dará Ele mesmo um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e lhe chamará Emanuel. Amém. O capítulo segue com a mensagem de Isaías, mas aqui nós temos um clímax, que vai ser depois retomado por Mateus, no Evangelho de Mateus, fazendo a ponte, portanto, com esta promessa dada pelo profeta Isaías, aqui no Antigo Testamento. Isaías é considerado o profeta do Evangelho do Antigo Testamento. Se há um lugar onde nós encontramos Evangelho no Antigo Testamento, é na profecia de Isaías. A primeira profecia de Isaías, qual foi? A profecia sobre a vinda de Cristo. Capítulo 6 é a sua chamada, onde Deus o prepara para enfrentar a dureza do ministério diante de Israel e das nações. No capítulo 7, ele pronuncia a sua primeira profecia, que é esta: a profecia do Natal, a profecia do anúncio do nascimento de uma criança escolhida do ventre de uma virgem, e que se chamaria Emanuel, Deus feito carne com o seu povo. Isaías, portanto, foi o grande profeta messiânico do Antigo Testamento. E o maior dos milagres
do Antigo Testamento que nós vamos encontrar, então, é o milagre de uma promessa. Maior milagre não foi Deus abrir as águas do Mar Vermelho, não foi sustentar seu povo com maná, 40 anos no deserto, não foi ele conservar suas vestes e sandálias também 40 anos para que não envelhecessem, não foi abrir o Jordão para a entrada da terra prometida, ou seja, não há qualquer outro milagre que seja superior ao de uma promessa, que Israel no Antigo Testamento não viu realizar, que os profetas percrustavam e perguntavam e investigavam, mas ainda ficavam em suspense, como diz o apóstolo Pedro. Maior sinal foi uma promessa. Para quê? Para que o povo, com os olhos da fé, a contemplassem realizada. É o sinal para despertar a fé, para que eles não se iludissem com o que estava diante dos olhos, que eles podiam reivindicar, que eles podiam ver, tocar. Não, é aquilo que eles deviam esperar. É a fé na palavra verdadeira de Deus. Deus falou e eu creio. Ou então Deus falou, mas demorou, eu já não creio mais. Não, a promessa é para que a fé desabroche. Não o ver dos olhos, mas o enxergar da fé. Esse foi o papel de Isaías. A promessa do Messias era uma resposta e socorro de Deus ao coração agitado pelo medo, tanto de Acás quanto do povo de Jerusalém. Ou seja, promessa de Deus e a obra de Deus, ela vem dentro de um contexto histórico definido. Ela não é uma imaginação, ela não é o produto de um sonho. Tudo que Deus faz, Ele faz dentro de uma circunstância específica, dentro de um conjunto histórico. O conjunto histórico ali era que Jerusalém estava ameaçada por um grande exército formado pela coligação entre a Síria e Israel de Samaria. E esta coligação era muito mais forte e poderosa do que dispunha Acás dos seus exércitos para poder resistir à invasão. Por isso Acás tremia de medo, como a vegetação. Por isso seu coração se derretia de medo. Ele sabia que aquela guerra estava perdida. E a ameaça era brutal. Então, esta promessa ela vem num momento histórico em que o coração do rei de Jerusalém e do povo de Judá estavam agitados pelo medo. Ora, medo aqui é uma expressão paradigmática, ou seja, uma expressão simbólica, importantíssima, porque esta obra de Deus, ela vem para poder então enfrentar, para nos capacitar a enfrentar o medo. O medo é, sem dúvida alguma, a grande luta que nós temos. O medo desestrutura, o medo desestabiliza o homem, as nações, o medo aterroriza, o medo é nosso inimigo. Só podemos vencer o medo pela fé verdadeira na promessa de Deus. Portanto, quando Deus vem, e o profeta Isaías vem falar ao rei, e lhe faz a promessa de um sinal, é porque Deus viu o pavor, o medo, a ameaça externa, e aquela promessa, ainda que não fosse realizar naqueles dias, era uma promessa que, pela fé na presença e na palavra de Deus, esta promessa
junto com a fé que nela é depositada, traria paz, traria ânimo, traria vitória para o reino de Judá. O medo, portanto, dominava. E o profeta pastor de Israel, Isaías, ele foi enviado para acalmar e encorajar o coração do rei. Versículo 4 diz: o profeta veio e disse: acautela-te e aquieta-te. Espera, tenha calma, não faça nada, não precisa sair aí correndo, juntando exército, desesperado. Calma, senta, aquieta-te. Não é o momento para desespero e para ação, é o momento para recolhimento e oração, ouvir a Deus. E então, Deus agiu, livrando Jerusalém, num momento de encruzilhada histórica. Na história geral, nós temos a Assíria, despontando como o grande império daqueles dias. É claro que Damasco sempre foi uma fortaleza e sempre foi um problema sério para Israel, uma ameaça. E Samaria era uma organização das 10 tribos formada para a guerra, para o combate. O objetivo de Samaria e de Israel era controlar Judá, porque eles queriam que o controle, o domínio da terra de Canaã estivesse nas suas mãos, em Samaria. Essa união entre Samaria e Damasco, ela enfrentou um problema, porque a resposta que Deus deu para proteger Jerusalém foi levantar a Síria e despertar então o rei da Síria para poder conquistar as terras do norte, para o oeste. E ele então avançou, rio Eufrates acima, para controlar o império da Síria e, é claro, aquela terra estratégica que era a terra de Canaã. Mas a Síria e Israel não souberam disso a tempo para se prevenir. Quando eles souberam, eles estavam no cerco de Jerusalém. E quando receberam a notícia de que a Síria estava invadindo Damasco, eles tiveram que recuar e correr de volta para proteger suas terras. E assim Deus livrou Jerusalém. Olha, Deus cruza esses caminhos históricos e a salvação que Ele dá é uma salvação muito concreta. Jamais Deus trabalha no vazio e com promessas divagatórias. Ele trabalha no concreto. Ele opera de modo a trazer salvação dentro das circunstâncias em que nós estamos experimentando a ameaça, o medo e a morte. Natal é isso no Antigo Testamento. Esse foi Natal para Acaz. A promessa que fez o livramento de Jerusalém ser uma realidade. Sem fé, eles não sobreviveriam. Essa é a palavra do profeta aqui logo atrás. Se não crerdes, certamente não sobreviverão. Ou seja, a fé era o que faltava em Jerusalém, era o que faltava em Acaz, era o que faltava no povo. Sem fé, eles pereceriam. E aí Deus diz a Acaz, pede um sinal, e Acaz diz, não posso fazer isso, Deuteronômio me proíbe de pedir sinal a Deus, é uma tentação, eu não posso fazer isso. Mas aquilo era
um tipo de dissimulação dele, né? Na verdade, o coração dele é que estava fechado, porque um rei, para tremer de medo, é um rei que não conhece o Deus que ele tem, o poder de Deus na sua vida, o poder do amor de Deus para com o seu povo. Portanto, Deus livrou Jerusalém, e o Senhor insistiu com Acaz para que ele pedisse um sinal de que a palavra que Isaías estava lhe dizendo era verdadeira. Pediu um sinal para que a palavra fosse confirmada pelo sinal. E ele não quis pedir. Então, o Senhor disse: pois bem, eu te darei o sinal. Eu te darei o sinal. E aí vem a promessa do Natal. Eis que a virgem conceberá, dará à luz um filho, e ele será chamado de Emanuel. É aí que Mateus entra, e então Mateus organiza toda a narrativa a respeito de Jesus e da herança do reino de Judá. E nós temos o evangelho de Mateus, que é o evangelho do Filho de Deus, o rei de Israel. Então aquele povo estava enfadando a Deus. Isaías diz: não basta que vocês enfadem uns aos outros, vocês vão enfadar também o Senhor, ou seja, vocês vão permanecer na incredulidade, duvidando do Senhor. O Senhor vai ter que repetir os milagres quantas vezes diante de vocês, para que vocês creiam. Então, é por isso que o profeta foi enviado pelo Senhor para intervir naquele momento e exortar a casa de Davi. E no meio da exortação vem a promessa então da vinda do Cristo. Cristo é a resposta de Deus para a incredulidade de Judá e a incredulidade humana. Não tem cura para a incredulidade, a menos que se reverta para a fé. O coração se abra para crer. Então, o Natal é isto. Ele vem trazer a fé. Vem trazer, então, o desafio para que o coração incrédulo, ele se acalme, o coração agitado se acalme e enfrente o medo com esperança, na confiança da palavra de Deus. Deus é sempre maior do que os nossos medos. Isto é a promessa do Natal no Antigo Testamento. Cristo é o sinal de Deus para Judá e para toda a humanidade. Então Mateus vai descrever o nascimento do Messias como o cumprimento deste sinal anunciado por Isaías. Mateus capítulo 1, do verso 18 ao 25. E os irmãos conhecem bem este texto do Evangelho de Mateus. Creio que dispensa uma leitura mais longa. E eu repito aqui então o verso 22, ora, tudo isso, o nascimento de Cristo, né? Ora, o nascimento de Cristo foi assim. E aí ele descreve como que Cristo nasceu. E isto aconteceu para quê? Para que nesta plenitude dos tempos se cumprisse o que fora dito pelo Senhor, Yahvé, o Senhor, por intermédio do profeta Isaías: eis que a virgem conceberá, dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel. E aí Mateus acrescenta, que quer dizer Deus conosco. Deus conosco. Ora, a narrativa que Mateus vai trazer de agora em diante é uma narrativa de uma sequência de eventos para mostrar a mesma coisa que a profecia de Isaías mostrou. Jesus, o Natal, o nascimento de Jesus, ele tem como objetivo trazer fé para o coração incrédulo, trazer esperança para o desesperado.
trazer a promessa da vida eterna para aquele que está condenado pelo pecado. Natal, como nós vimos a encenação já aqui, Natal é bem mais do que isto que o mundo celebra, bem mais. Aliás, o mundo parece que ignora de forma proposital todo o sentido do Natal. Parece que o Natal hoje é construído para deformar a natalidade de Jesus. Então, Natal é a natalidade de Jesus, é a vida eterna feita carne, no meio de um mundo de morte. Céus e terra, Oriente e Ocidente, convergem no encontro deste sinal. Mateus capítulo 2, que é onde Mateus narra a viagem daqueles astrólogos. Eu estou usando a palavra astrólogo aqui no sentido etimológico. Logos mais astro. Não é nesse sentido jornalístico de hoje não, tá? A concepção da época, por exemplo, de Nabucodonosor, da época de Daniel, e é a isto que isso aqui deve fazer referência, era a de um sábio que estudava a conjugação das estrelas para relacionar isto, de uma certa forma, com a vida humana e com as nações. Era a forma de conhecimento daquela época. A gente vai dizer hoje que isso é superstição. A gente vai dizer hoje que isso é coisa do diabo. Sim, resguardem estas opiniões, por favor. Vamos a um entendimento do que era realmente a função destes homens que vieram do Oriente. Leia Daniel capítulo 2, onde Daniel é colocado como tutor de todo esse conjunto de homens estudiosos da ciência antiga, lá do reino da Babilônia. É nesse sentido positivo que nós devemos olhar para esta visita dos magos. Mago já é uma palavra que não faz sentido, porque vem ligado com mágica, e não tem nada a ver com mágica. E eles não faziam mágicas, eles faziam interpretação daquela ciência que estava muito bem desenvolvida, que era a ciência do estudo das posições, da intensidade luminosa, enfim, dos astros, tentando juntar aquilo que poderia ser o conhecimento tirado dos astros com a realidade terrena, juntar céus e terra. Esse ato de juntar céus e terra numa interpretação para os fatos, para as coisas, para o mundo, era o papel desses magos, chamados magos, que é preferível chamar de sábios. Haviam duas palavras para isso: sófons, de sofia, de sabedoria, e magos, que eram os que se dedicavam ao estudo dos astros. Então, esse que se dedicava ao estudo dos astros estava dentro deste termo maior, que é a sabedoria, os sófons. Era um departamento dos sófons. Quando Daniel é colocado em posição de liderança sobre toda esta universidade antiga da Babilônia, ele é colocado sobre os sófons, que tinham seus vários departamentos e estudiosos. Espero ter ajudado a entender isto. Portanto, os céus de estrelas entrelaçam com os homens da terra para revelar o amor e os mistérios de Deus. É isso que esses homens que vieram do Oriente, tão distante, representam. Eles viajaram para ver o rei especial, para cultuar, como os anjos fizeram, como os corais angelicais fizeram nas campinas de Belém, proclamado pelos pastores nos arredores de Jerusalém. Amado, este nascimento foi muito amado por Maria, não é?
Eu não entendo como que Maria teve coração para suportar tanta graça e maravilha em sua vida. Já pararam para imaginar nisso? As emoções de Maria, o que ela sentia. Ela sentia algo tão profundo que ela guardava no coração, porque se ela contasse, ninguém iria acreditar. Ela foi uma mulher depositária da graça maravilhosa que foi o nascimento de Jesus. Os anjos lhe assistiram o tempo todo, o guiaram o tempo todo. O Espírito Santo de Deus a cobriu com a sua sombra. Pois bem, e qual foi a recepção que o Filho de Deus recebeu? Além dessas tão amorosas e tão especiais, ele recebeu uma recepção irônica, de atos de incredulidade, de sentimentos de rejeição, de ciúme, de perseguição, de desprezo, de gente que queria usurpar o lugar que era dele. Então, ele não foi bem recebido. Ele veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Os seus foram de má vontade, indiferença, injustificável para com ele. Agora, de forma muito semelhante, está ocorrendo agora no declínio do tempo dos gentios, como diz Paulo aos Romanos. As pessoas estão indiferentes, sem tempo para ouvir Jesus, ocupados demais para se preocupar com a vida eterna. Outras pessoas simplesmente o rejeitam, o desprezam, zombam. Esse é o Natal de hoje, cheio de contradições, invisível para o mundo. A festa, os feriados, enfim, todo esse glamour em torno do Natal ocultam o aniversariante, que é Jesus Cristo. O Natal é dele, como já foi destacado. Foi ele que nasceu. Nesta data, ele veio ao mundo. Esta data é dele, não nossa. E Mateus declara: tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, em dias do rei Herodes, vieram os sábios que estudavam as estrelas do Oriente para Jerusalém. O Natal, portanto, ele tem um natus sum, ou seja, eu nasci. Um alguém que é nascido neste dia. O natus est significa o recém-nascido. É nascido o rei dos judeus. Por isso, eles chegaram em Jerusalém, aqueles sábios, perguntando: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Ou melhor dizendo, numa outra tradução das palavras da Escritura, onde está o rei de Judá? Eu prefiro essa tradução. Onde está o rei de Judá? Onde está o filho de Davi? Vimos sua estrela e aqui estamos para reverenciá-lo e para cultuá-lo, disseram os sábios. Mateus conta com detalhes a visita desses orientais e a sua descoberta da estrela natalina que os guiou a Belém. Eles encontraram Jesus. Precisamos de mais encontro de homens da ciência com Jesus. A ciência tem se distanciado de Deus. A ciência, na verdade, tem eliminado Deus de suas cogitações. Eles encontraram Jesus e adoraram Jesus. Que estrela está guiando
a sua vida neste Natal? A estrela que te conduz a Jesus? A estrela que te traz para os pés de Jesus? A estrela que conduz o teu caminho, que guia os teus passos? Natal é data de cultuar o Filho amado, nascido de Deus entre os homens. O mundo parou em Belém, numa estrebaria, porque ali nasceu a salvação. Tudo parou, os céus pararam. Parece que houve uma parada do tempo para contemplar o nascimento do Filho de Deus ali na estrebaria. Os sábios do Oriente, que chegaram a Jerusalém, provam aquilo que diz Malaquias 1:5. O Senhor é grande fora dos muros de Israel. Malaquias teve uma percepção maravilhosa aqui, daquele judaísmo arraigado e daquele sentimento egocêntrico que era característico dos judeus. Ele diz: mas Deus está também fora dos limites de Israel. Esse é o que fala o último profeta do Antigo Testamento, nas portas já do Novo Testamento. Por outro lado, mostra também Mateus que a ciência dos sábios é incompleta sem as Escrituras. Por que aquela estrela não poderia ter guiado os magos direto para Belém? Eles tiveram um erro de interpretação. A bússola deles parece que errou a rota, e eles foram para Jerusalém imaginando que rei nasce no palácio. Mas para que isso? Para que eles pudessem encontrar as Escrituras. Uma coisa Herodes fez, mandou chamar os escribas e os sábios de Israel para investigar onde nas Escrituras anunciava o nascimento do Messias. E é exatamente nesse ponto que os magos foram corrigidos na sua rota, que estes cientistas foram corrigidos na sua ciência. Foi ali que eles encontraram, então, a leitura das profecias das Escrituras. Faltava isso que Mateus diz aqui: assim está escrito. Por isso precisavam errar o caminho de Belém, passar por Jerusalém, para conhecer as Escrituras. Para conhecer a profecia de Miqueias, capítulo 5, versículo 2. E tu, Belém, pequena vila de Judá, tu és insignificante, mas de ti sairá aquele que há de guiar Israel. Então eles disseram: em Belém ele vai nascer. Tu, Belém, terra de Judá, aqui nasceu o rei dos judeus, ou seja, o rei de Judá. O encontro com as Escrituras redireciona o caminho dos sábios e os leva a Jesus em Belém. É o Natal. Natal é este momento quando se encontram as Escrituras e elas nos conduzem a Jesus. Neste Natal, deixe as Escrituras, portanto, dirigir a sua vida. Deixe mudar o rumo da sua jornada. Deixe as Escrituras te levarem até Jesus. Talvez mudando muita coisa que precisa, de fato, de ser mudada na sua visão, na sua concepção de verdade, no seu modo de entender a religião, de entender as próprias Escrituras. Deixa as Escrituras te guiarem. O homem se apropriou do Natal e o colocou à venda. Natal não é nosso, é de Jesus. Que coisa maravilhosa. Todo o mundo deve se voltar para aquele que nasceu. Não para a data 25 de dezembro. Essa data pouco significa, porque nem sabemos se ela é de fato uma data histórica. Mas que nasceu, nasceu.
e que foi nos dias de Herodes, foi, e nasceu em Belém da Judéia, e nós temos a descrição maravilhosa de como isso aconteceu. O Filho de Deus nasceu. É dele o privilégio da data, o privilégio da adoração. O mundo de nossos dias precisa compreender isso. Nós devemos, e nós somos os responsáveis por dar ao mundo o testemunho de que nós sabemos o que é Natal. Nós conhecemos as Escrituras. O mundo precisa de nós. E infelizmente faz do Natal aquilo que os cambistas faziam no templo de Jerusalém. É nosso dever anunciar que o Senhor do Natal, o Cristo vivo, está aqui. E chamar de volta os homens e mulheres e crianças para olhar para a manjedoura, olhar para o Filho de Deus, crer e adorar o dono e o motivo do verdadeiro Natal, Jesus Cristo, nosso Rei e nosso Deus. Feliz Natal para todos. Deus abençoe cada crente, cada membro desta igreja, cada criança, e que nós possamos vibrar com o Natal e amar o Senhor do Natal. Amém.